Olá, tudo bem? Como você está? Como tem passado? Como está essa nova organização, né? As coisas estão começando a voltar para a nossa rotina, mas ainda é preciso tomar cuidado. Infelizmente, não foi todo mundo que foi vacinado e que está imunizado, por isso a gente precisa manter aqueles cuidados básicos, né? A utilização da máscara ainda é necessária e essencial. Usar a máscara do jeito correto, cobrindo o nariz e a boca, né? Não adianta ficar deixando o nariz de fora, porque não resolve. Lavar as mãos, que é um hábito que a gente precisa ter para a vida, né? Não só quando a gente tem Covid ou alguma doença, precisa manter as mãos sempre higienizadas. Mas o distanciamento ainda é necessário e importante, né? Para que a gente continue protegendo não só a nós mesmos, mas também aos outros. Vamos torcer que logo a vacinação chegue para todo mundo, toda a população esteja imunizada e aí então a gente possa voltar à tranquilidade, ficar de novo naquela nossa rotina bem gostosa. As aulas estão voltando devagar, a vida está retomando. São pequenas medidas que a gente precisa adotar para que isso acabe logo. Não é difícil, né? A gente consegue. Eu sei que a gente fica com vontade de ficar próximos dos amigos, de conversar, de matar as saudades, mas vamos fazer isso mantendo os cuidados. Eu sou a professora Ana Carol e nós estamos juntos para mais uma aula hoje. Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, tema que tem sido discutido ultimamente bastante, a gente tem conversado sobre ele, tem estado aí nas mídias, nas redes sociais, são temas que normalmente a gente ouve discussões acerca, né? E que é importante a gente entender mesmo, fazer leituras, compreender, assistir, ouvir podcasts que nos ajudam a compreender esse tema, a formar uma opinião da forma adequada, né? Tendo aí subsídios, tendo aí jeitos corretos para ter uma opinião verdadeira e certa, né? Não ficar espalhando fake news, né? Em tempos de fake news a gente precisa estudar para fazer tudo direitinho. O que a gente vai falar hoje é sobre o feminino, relacionado, claro, com as diferentes culturas, né? Então, quando a gente fala do feminino, a gente vai falar então das mulheres, né? De todos os cuidados. Como será que são as mulheres ao redor do mundo, né? Imagine que o mundo é enorme e que as culturas são diversas e que, portanto, as mulheres têm rotinas, têm formas, comportamentos muito diferentes dos que a gente tem, né? E isso é fácil a gente pensar, basta a gente pensar, por exemplo, no vizinho. Tenho certeza que a rotina do vizinho, das coisas que eles fazem é muito diferente da que tem na tua casa. E é assim mesmo, né? As famílias são diferentes, são diversas, seres humanos são diversos. Por isso que é tão legal, né? Porque se fôssemos todos iguais, imagine que chatice não seria, né? Vamos pensar um pouquinho antes de quais são as características que tornam uma pessoa especial. O que você acha aí? Pensa um pouco sobre quais são essas características, o que tornam ela especial. Vamos pensar um pouquinho? Olha lá, eu trouxe algumas coisas para te ajudar. Olha comigo. As características de uma pessoa dependem de muitos fatores, então isso é importante a gente partir disso, que são muitas coisas que influenciam as nossas características, basta que a gente pense em nós mesmos, né? A gente vai ter aí questões como onde essa pessoa nasceu, a que grupo ela pertence, se teve acesso ou tem acesso aos estudos, se tem acesso às informações da sociedade, ou seja, se lê, se pode acessar a internet, se tem acesso a livros, a televisão, né? A quais regras está exposta, então quais são o grupo de regras que essa pessoa esteve e está exposta. E qual é o grau de liberdade que tem. Você pode estar pensando, o grau de liberdade, professora, como assim as pessoas não são livres em todo o mundo? Em alguns lugares, não tanto, né? Em especial quando a gente fala das mulheres. Então, por isso, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. E o que eu quero que você tenha aí, já de começo, é que você ouça com atenção e tente não fazer julgamentos antes de conhecer um pouco mais. A gente vai ver algumas culturas que são tanto polêmicas, que a gente tem inclusive escutado aí na mídia e que a gente precisa compreender, precisa pensar em todo esse contexto para então aí ter um julgamento. E na verdade não é nem um julgamento, né? É só entender e compreender e ter uma opinião acerca, claro, mas com cuidado, né, para não sair apontando o dedo, assim como a gente não gosta, né, que apontem o dedo para nós, a gente precisa tomar esse cuidado. Então é importante você ter aí esse olhar cuidadoso e escutar com muito cuidado, e quando ficar com curiosidade, navega na internet, procura, dá uma pesquisada, que você vai encontrar muitas informações sempre. Combinado?
Vamos então conhecer e vamos aí aprender um pouco de como vivem as mulheres ao redor do mundo. Claro que eu não vou conseguir trazer todas as informações que eu gostaria. Como a gente já falou, as culturas são muito diversas. Por isso eu escolhi algumas, aquelas que talvez gerem mais curiosidade e que tenham mais informações para serem trazidas. Mas claro que fica sempre aí da sua curiosidade, da sua vontade de aprender mais, de ir em busca de novas, se você lembrar de alguma que porventura eu não vou falar aqui hoje. Vamos começar? Tá pronto? Vamos lá então. O primeiro lugar que a gente vai é a Índia, né? Lugar que me causa uma curiosidade, eu tenho uma vontade imensa de conhecer. Espero que um dia eu consiga fazer essa viagem aí, porque eu acho que é uma jornada incrível, porque é uma diferença de cultura muito grande para nós, né? Então eu tenho muita vontade de conhecer essa cultura tão diferente da nossa. Deve ser muito interessante, muitas coisas legais para aprender. Vamos pensar um pouquinho primeiro aí sobre a Índia, que é importante a gente lembrar que há uma diversidade cultural e religiosa imensa. Então isso é bem importante quando a gente vai falar de cultura e de religião, tomar esse cuidado para ter respeito e falar disso com cuidado, né? Quando a gente fala das mulheres, a gente vai ver que o status das mulheres na Índia está ligado às relações familiares. Então é um povo, é uma cultura que tem uma forte ligação com a família. Lá a família tem grande importância, os idosos têm autoridade sobre os mais jovens e os homens sobre as mulheres. Começamos com a primeira grande polêmica, né? Então quer dizer, professora, aqui na Índia os homens mandam nas mulheres, mandam mais que as mulheres. É isso aí, né? Num processo aí que devagar tem se transformado, mas ainda essa cultura é muito contaminada, é muito cheia dessa ideia de que o homem é quem comanda tudo, inclusive a mulher, né? Então é um processo que está em transformação e tenho certeza que com o tempo, com a passagem, com as inovações, com as tecnologias, com as lutas todas que são travadas a partir disso, as coisas podem mudar. Mas é uma cultura, é um povo bastante marcado por isso. Aí eu fui ver algumas coisas porque eu acho as mulheres indianas incríveis, né? Elas estão sempre lindas, usam muita cor, né? O colorido está sempre presente nas roupas. E aí eu encontrei lá algumas coisas que a gente vai conhecer. A primeira delas é esse manto aí, né? Esse grande tecido que se chama chunari ou dupatá, que é esse grande pedaço de tecido, sempre muito colorido, sempre com fios dourados, prateados, então tem sempre essa questão do brilho também, que elas utilizam para proteger os cabelos e também o corpo, né? A questão da proteção dos cabelos, a gente vai ver que existe hoje uma questão que elas usam aí o chunari ou a dupata para proteger o cabelo por causa da poluição, né? Então para deixar esse cabelo protegido, mas a gente também tem a questão muito forte da religião, que é a necessidade de cobrir os cabelos, né? As mulheres cobrirem os seus cabelos, não podem ficar com os cabelos descobertos. Então a gente tem essas duas possibilidades. E aí tem também essa questão da poluição, de se proteger, né, dessa poeira toda que tem na rua. Lembra lá que a Índia é bem populosa, tem bastante gente, então essa questão da poluição também está bem presente. Vamos ver mais uma outra coisa? Tá pronto? Olha lá. Esse que eu trouxe agora é o bindi. O bindi não é uma exclusividade feminina, não são apenas as mulheres que utilizam, né? Os homens também colocam aí essa marca que fica entre os olhos, que é feita com uma tinta que é feita de cúrcuma, né? Houve uma época aqui no Brasil, já há algum tempo, e ainda existem algumas mulheres que utilizam esse bindi, mas é uma joia, né? Parece aí um brinquinho, que daí elas colam aqui no meio, aqui nesse meio entre os olhos, entre as sobrancelhas, e funciona para algumas, como essa questão religiosa que a gente vai ver, mas também para muitas só como uma questão estética, né, de embelezamento, como um adorno para ficar mais bonita, aí como os piercings, os brincos, as tatuagens. Na cultura indiana, o bindi tem uma função bem importante, né, porque ele está muito relacionado com a religião, porque eles acreditam que esse é um terceiro olho. E esse terceiro olho abre, então, né, essa pessoa para transcendência, então para essa ideia da religiosidade, da fé, de entrar em contato com esse mundo espiritual. A gente tem que lembrar que na Índia são religiões diversas e eles adoram muitos deuses, então existem diferentes deuses que são adorados. As histórias são sempre muito interessantes, independente da religião. Então quando você puder, estiver navegando pela internet, dá uma procurada.
Essa que eu coloquei aí na foto, que você tá vendo com essa criança elefante sentada aí logo abaixo das suas pernas, é a Parvati. E o Bindi, esse terceiro olho, é atribuído a ela. Então é ela quem utiliza o Bindi, é ela quem é a responsável pela utilização dessa marca entre os olhos, entre os indianos, e em especial também pelas mulheres. Parvati é a mulher de Shiva, né? Então aí ela compõe um grupo de deuses que são muito importantes na cultura indiana. Shiva, bem rapidinho vou contar para você, é um deus que tem uma coloração azul. E é azul porque ele foi salvar lá em um determinado momento a Terra e seria então, teria então que travar uma batalha com uma serpente muito perigosa e foi picado por essa serpente que tinha um veneno mortal. E aí a Parvati, a sua esposa, apavorada no momento em que ele foi picado, apertou o seu pescoço com toda a força para impedir que o veneno circulasse pelo corpo de Shiva. E aí isso funcionou, porque Shiva conseguiu sobreviver. Mas aí ele ganhou uma coloração azulada. Então ele é um deus, quando você for ver, ele tem uma cor sempre azul. E a Parvati foi aí a sua salvadora, né? Depois você pode ler um pouquinho mais sobre ela. Ela é uma deusa bem importante, né? Tem relação com a fertilidade. Então, quando você estiver navegando, vai buscar um pouquinho mais de informações sobre isso. Em especial, eu trouxe ela aqui para falar do Bindi, que é essa marca utilizada aí na testa, né? Entre os olhos. Vamos pro próximo? Que é esse aí que a gente tá vendo, ó, que é o Sindordana. Sindordana, na verdade, é uma simbologia. Então percebam ali que nessa foto, essa mulher tá recebendo aqui entre os seus cabelos, tá caindo sobre ela um pó vermelho, que é cúrcuma. Aqui no Brasil, cúrcuma a gente usa mais até como tempero do que como essa ideia de fazer tonalidade, né, de usar como maquiagem, por exemplo. E lá na Índia ele é utilizado bastante. O Sindordana, numa relação, guardando aí as proporções, é como a aliança que a gente utiliza quando casa. Né? É muito comum aqui no Brasil, até mesmo antes do casamento, quando está namorando, noivado, até chegar ao casamento, a utilização de alianças, que ficam ou na mão direita ou na mão esquerda. Né? E quando passa para a mão esquerda, então, é o símbolo de que essa mulher e esse homem estão casados, têm um compromisso que é o casamento. Na Índia, esse símbolo é feito pelas mulheres dessa forma. Então, elas sempre vão utilizar aqui nessa marcação do cabelo, entre o cabelo, esse pó feito de cúrcuma, que é esse sinal que se chama Sindordana, para identificar que ela é casada. Elas utilizam também porque acreditam, as que são mais religiosas, que utilizar o Sindordana traz prosperidade para o casamento, traz alegria, traz mais amor e felicidade. Então veja só, de novo, muito relacionado com as questões da religião, né? Então não é só um adorno, não é só uma marca, tem também aí uma simbologia, né? Então as mulheres utilizam e a gente percebe inclusive que elas fazem questão de utilizar isso porque prezam pelo seu casamento, querem ter um casamento tranquilo, sem briga, sem problemas e acreditam que a utilização do Sindordana faz com que isso aconteça. É uma questão religiosa, né? Por isso que a gente precisa respeitar e ter cuidado para lidar com ela. A outra lá que eu gosto muito, que eu acho bem bonito, é o Mendi ou a tatuagem de rena mesmo, que aqui no Brasil a gente teve uma época que conheceu bastante, tinha uma moda bem grande, principalmente nas praias. Depois acabou saindo um pouquinho e hoje a gente ouve muito falar sobre fazer o design da sobrancelha, né? Utilizando rena, que é um tipo de tinta que marca a pele, mas ela não fica permanente, ela vai saindo conforme o tempo passa. Lá na Índia, as mulheres utilizam essas tatuagens, então percebam lá que são desenhos muito bem elaborados, né? São bem bonitos, e elas fazem esse adorno, esse embelezamento para a cerimônia do casamento. Então, para as mulheres é um momento interessante porque é como se fosse uma despedida de solteira. Então, ela reúne as amigas, os familiares, são apenas as mulheres que podem estar reunidas nesse momento. E aí começam a fazer essas tatuagens no corpo da noiva, em especial mãos, braços e pés. E deixam ele todo marcado. Por quê? Porque quando lava a tinta, ela marca e deixa essa marca aí. A rena dura aí mais ou menos uns 10, 15 dias, um pouco mais, um pouco menos. E durante esse período, depois que a mulher se casa, ela fica sem realizar as tarefas domésticas. Então,
quando ela está toda tatuada, enquanto há tatuagem de rena nos pés e nas mãos, ela não realiza suas tarefas domésticas. Tô aqui pensando que eu queria fazer tatuagem de rena sempre, ficar com ela marcada aqui no meu corpo para eu poder fugir das tarefas domésticas, né? Mas é uma tradição também bastante ligada à religião, né? Então essas tatuagens têm significados e quando estão sendo feitas na noiva, são pensadas aí em coisas positivas, né? Aquilo que pode fazer e trazer boas energias, bons pensamentos para essa noiva, para esse matrimônio. Então, por isso aí tem toda essa simbologia que para nós aqui não tem, né? Nós, quando vamos nos casar, as mulheres em especial, tem um dia muito especial, né? Tem toda aí, quando é possível, fazer, vestir, fazer a maquiagem, arrumar os cabelos, mas diferente do que acontece na Índia, porque tem esse dia aí dedicado à noiva para fazer as tatuagens. O que achou? Já sabia dessas coisas? Já tinha visto? Tinha visto e não sabia o que significavam? Ficou curioso? Legal, né? Vamos mudar um pouquinho agora? Agora a gente vai falar do Oriente Médio, né? Que é esse grupo aí de países. O Oriente Médio que a gente tem ouvido falar ultimamente muito, né? Quando a gente fala do Oriente Médio, a gente lembra aí, em especial, de guerras e conflitos que têm acontecido neste lugar, por diversos motivos, em especial religiosos, né? Então a gente vai ouvir falar dos grupos extremistas e recebem esse nome justamente porque chegam ao extremo, né? Então levam a religião aí a um extremo que pode ser perigoso. Por isso que a gente discute para poder compreender e entender. No Oriente Médio, as mulheres têm características bem peculiares e que logo a gente percebe ao olhar na rua, por exemplo, se depara com uma. A primeira delas é o uso aí dessa vestimenta, né? Que se chama abaiá, que é esse vestido longo aí de tecido que cobre da cabeça até os pés. Então essa é a primeira grande característica das mulheres que vivem no Oriente Médio, essa necessidade, essa importância de cobrir o corpo, né? Está relacionado à religião, né? O Oriente Médio, na maioria dos países, a grande maioria é de muçulmanos. E aí, para os muçulmanos, para aqueles que seguem essa religião, as mulheres então precisam utilizar esse tipo de veste, né? Se faz necessário porque lá no livro que eles utilizam como, não seria para nós aqui o mais conhecido como a Bíblia, né? Que é o Alcorão. Então é um livro de vários ensinamentos de um profeta. Diz que as mulheres precisam cobrir os seus corpos, que elas não podem deixá-los à mostra. E aí elas utilizam esses tecidos que são largos. É que também, além de não deixar a mostra, não pode marcar o corpo da mulher. Então, diferente do que a gente vê no Ocidente ou em outros países, as mulheres não usam aí vestidos, calças, né, que marcam mais a sua silhueta. O que elas fazem? Elas usam esse abaiá, que é esse grande vestido que é como um manto, né, que cobre todo o seu corpo. Se você cruzar em algum momento com uma mulher que é muçulmana e que segue a religião, você vai ver que ela estará sempre com os braços cobertos e estará apenas com as mãos à mostra, né? E aí a gente vai ver uma outra característica que é o uso desse lenço, que recebe o nome de hijab. O hijab é um símbolo bem forte, em especial das mulheres no Oriente Médio, né? Porque há aí uma grande discussão, em especial pelas mulheres, claro, do uso do hijab como uma escolha, né? E não como uma obrigação. Porque, como a gente falou, eles seguem a religião muçulmana, né? Então, o que acontece? Eles, então, precisam seguir esses ensinamentos. Toda religião é assim, né? Existem alguns preceitos, algumas questões que são seguidas, e quem acredita e quem segue aquela religião, então, adota aqueles princípios e aquelas regras. Acontece que as mulheres querem a opção de fazer, por exemplo, o uso do hijab como ela achar mais adequado, né? Então, ela tem que escolher fazer isso porque ela acredita na religião, porque ela está pronta para se doar àquela religião e que, portanto, vai seguir aí esses preceitos. Olha lá as diferenças que existem do uso desse lenço para cobrir os cabelos, o pescoço, né? E, em algumas vezes, o rosto dessas mulheres. Então, vejam lá que existem várias formas que permitem que, por exemplo, boca e nariz fiquem à mostra, né? E aí elas escondem o cabelo e o pescoço.
E aí os dois últimos ali que a gente vai ver, que chama niqab e a burca, cobrem o corpo inteiro, então não se vê nem as mãos dessas mulheres, né? E aí há toda uma discussão sobre isso, né? Sobre o quão isso é incômodo quando sai à rua, porque daí se ela for comer, por exemplo, fora de casa e estiver usando ali o lenço cobrindo a sua boca e o seu nariz, ela precisa só levantar aquele lenço, ela não pode tirá-lo para se alimentar, né? Então essas questões parecem opressoras, né? Porque se não for uma opção dessa mulher, se ela não tiver feito essa escolha por vontade própria, passa então a ser uma imposição. E aí viola direitos, né? Então por isso existe uma luta grande aí para que o uso do hijab, do lenço pelas mulheres seja uma opção. Você conhece a Malala, né? Já deve ter ouvido falar sobre ela. Ela é aí uma ativista bem conhecida no mundo, recebeu o prêmio Nobel, e ela está sempre cobrindo os cabelos com o lenço. Então sempre que você vira a Malala dando entrevistas na televisão, ela vai estar utilizando o lenço, o hijab. Mas por uma escolha que é dela, porque ela fez essa opção, porque ela acredita nisso. Então ela usa o hijab por vontade própria e não por uma imposição. Então perceber essas diferenças é bem importante. Eu recomendo que você depois vá estudar um pouco mais, vai ler sobre o que tem acontecido no Oriente Médio e como essas questões religiosas impactam, em especial na vida das mulheres, né? Porque daí elas passam então a ficar sob a responsabilidade dos homens. Por exemplo, não podem sair às ruas sozinhas, tem que ter a presença de um homem. Ou seja, a liberdade de ir e vir, que nos é garantida, fica cerceada, né? Ela não pode sair a qualquer momento, elas são proibidas de estudar. Então existe aí um movimento bem intenso, uma luta importante para que os direitos dessas mulheres sejam garantidos, né? E é importante que a gente conheça isso, né? Compreenda que nós, aqui no Brasil, temos problemas relacionados ao feminino, ao fato de sermos mulheres, que são diferentes, mas que a gente precisa ter empatia também com outras mulheres de outras culturas que também estão numa luta aí bem intensa, né? Vou te mostrar lá mais uma foto para você dar uma olhada de como elas são, de como os tecidos são bem coloridos também, muito próximo do que a gente viu ali das indianas, né? As vestes coloridas também costumam ter brilho, aí fios dourados, né? Então, essa questão da vaidade sempre presente, mas respeitando esse preceito da religião. Olha lá mais uma curiosidade que tem. Há um vagão, então, no transporte público, nesse caso aí, no trem, no metrô, há um vagão que é destinado apenas para as mulheres. Por quê? Porque elas não podem estar na presença de homens que não são de sua família, que não são marido ou que não são familiares. Então, quando vão utilizar o transporte público, elas utilizam então esse vagão que é destinado apenas às mulheres. Tem uma questão também de proteger-se, né, de estarem ali juntas, mas uma questão bem relacionada à religião. Muita coisa para a gente pensar sobre o Oriente Médio, né? Por isso que é importante conhecer e ir pesquisar para compreender melhor tudo. Vamos mudar um pouco? Vamos lá para a Coreia do Sul, que a gente ouve falar muito, fica curioso para saber, sempre ouve falar sobre a culinária, sobre os gostos peculiares, mas o que será que tem lá dessas mulheres, né? Como é essa questão da rotina dessas mulheres? E aí eu fui dar uma pesquisada e encontrei essa primeira coisa aqui, muito curiosa. Olha lá, é o facekini. É no mínimo diferente, né, pra gente dizer. As mulheres adoram ir à praia, gostam muito de frequentar esse espaço que é a praia. Acontece que tem um problema, porque elas não querem de jeito nenhum queimar a pele quando estão no sol. E a gente sabe que mesmo utilizando o protetor solar, mesmo colocando um chapéu, a gente acaba queimando a pele quando vai à praia. É uma premissa para nós, né? Vou à praia, vou tomar sol, vou ficar bronzeado. E elas não querem isso. E aí, então, surgiu o uso deste maiô, que se chama facekini, porque ele é o corpo inteiro, então ele protege o rosto inteiro. Em alguns fica aí um pedacinho à mostra, mas o cuidado de proteger do sol. Inclusive, com as novas tecnologias, eu fui pesquisar e vi que os tecidos também garantem a proteção solar, lá, como se fosse um protetor solar desses que a gente usa líquidos. Protegem dos raios UVB, UVA, que são prejudiciais. E aí elas utilizam. Então, ir à praia é no mínimo curioso para nós, né? Ver essas mulheres todas cobertas desse jeito.
E aí eu descobri, claro, que se elas têm todo esse cuidado com a pele, de manter a pele cuidada, sem tomar sol, que é um dos agentes de envelhecimento e tudo mais, elas têm uma rotina de cuidados com a pele bem intensa, né? Que é o que a gente chama de skincare. Eu vi lá que elas têm 10 passos, que são uma rotina diária que elas fazem para poder cuidar da pele. Então imagine que todos os dias aí elas gastam pelo menos 1 hora do seu dia tendo esse autocuidado com a pele do rosto, né? Utilizando aí diferentes cosméticos para poder cuidar da pele. Os cosméticos que elas utilizam são muito conhecidos, né? Ainda muito difícil de chegar aqui para nós. Existem alguns importadores que já trazem algumas coisas, mas tudo que tem lá ainda a gente não tem acesso, porque todo mundo quer ter uma pele bonita, né? Saudável, vistosa, e já que elas fazem isso também, a gente também gostaria de fazer. Lá tem uma questão também de que eles são muito conectados com a tecnologia, então há tecnologia por todos os lugares. E aí, para as mulheres, uma das coisas que eu descobri, olha lá, é que as gestantes recebem do governo um cartão de crédito. O valor que eu consegui pesquisar ali gira em torno de 500, 600 reais neste cartão. E aí, ela pode utilizar durante a gravidez da forma como ela achar melhor. Pode ser com ela mesma, pode ser para ir ao médico, pode ser para comprar roupas para o bebê ou as coisas que são necessárias. Enfim, ela usa esse dinheiro como ela achar melhor. Basta apenas ela provar, então, que está grávida. E aí também elas recebem um chaveiro, que é para utilizar no transporte público. E esse chaveiro está conectado com esses transportes. E quando essa mulher entra em um ônibus ou no metrô, os assentos que estão destinados às gestantes acendem. Então, uma luz ali acende e se porventura você estiver sentado ali, você já sabe que precisa se levantar porque alguém entrou naquele coletivo, entrou ali naquele meio de transporte e é uma gestante. Então, é legal porque daí quem tem muita vergonha, né, às vezes fica um pouco sem graça de levantar do lugar ou pedir o lugar porque está grávida, não tem esse problema. Também você que é usuário já viu que o negócio acendeu lá, já se levanta. Aqui no Brasil a gente tem os assentos reservados, mas não tem toda essa tecnologia, né? E tem a vantagem também, porque a mulher já recebe esse chaveiro desde o início da gravidez. Então, necessariamente, ela não precisa estar com a barriga saliente lá para poder usar e usufruir do direito de sentar nesse assento que é reservado às gestantes. Então, quando ela entra, mesmo que a barriga não esteja ainda aparecendo, ela já pode utilizar. Legal, né? São pequenas coisas que parecem às vezes desnecessárias e que são legais, são importantes, né? Ajudam bastante no dia a dia. Vamos mudar? Vamos para mais um que também gera sempre muita curiosidade, que é a China, né? Que também a gente ouve falar que tem uma culinária bem diferente, né? Um modo de viver um pouco diferente do nosso. É o mais populoso de todo o planeta, né? Tem uma curiosidade que diz que se todos os chineses em um momento derem um pulo, todos juntos, iguaizinhos ali, todos pularem no mesmo instante, a Terra muda de eixo. Pra gente entender um pouquinho como é um lugar populoso, né? Então é tirar a Terra do seu eixo. Claro que daí se todos pulassem ao mesmo tempo, né? Isso aí são esses cálculos que os cientistas acabam fazendo, que geram essas curiosidades mais interessantes. As mulheres lá tem algumas questões do preconceito que permeiam bem elas e que são um pouquinho chatas. Vamos ver a primeira, que eu achei que, né, já devia ter mudado, inclusive. É uma questão que essas mulheres precisam casar-se logo ali após os 20 anos. Completados 20 anos, elas já têm que encontrar marido para se casar. É uma loucura, né? Porque essas mulheres, se não estão interessadas em casar, em contrair um matrimônio aí, elas começam a ser rotuladas, a serem chamadas de solteironas, de fracassadas. E se aos 27 anos ela não estiver casada, aí ela recebe esse rótulo permanente e fica com esse estigma, essa coisa desnecessária de que só porque ela não casou, ela parece que é inútil para a sociedade. E aí é um movimento intenso porque as chinesas têm ido estudar, trabalhar, né, buscar conhecimento, querem viajar, fazer outras coisas. Logo, aos 20 não estão interessadas em casar. E estão numa briga intensa para que esse preconceito, para que essa questão cultural se rompa, né? Porque imagine que isso é milenar, há muito tempo que isso vem acontecendo. E aí essas mulheres, ao longo aí dos tempos, têm mostrado que isso não é legal, que não precisa disso, que elas têm a opção de escolher em que momento querem se casar. Muito justo, né?
Então, viu quantas questões que tem pra gente pensar? Imagine que eu trouxe só algumas culturas, né? A gente só tá falando de algumas. Quantas outras não tem por aí, né? Depois você pesquisa, tá bom? Vamos para mais um? Olha lá, o Japão também. Local esse que eu tenho também muita curiosidade e espero poder visitar um dia. Também por essa questão cultural, né? De conhecer melhor. Gosto muito da cultura e tenho muita vontade também de estar lá para conhecer de perto, né? Romper também com as minhas... essa questão da gente ser do Ocidente, conhecer um pouco do Oriente, os seus costumes, a forma como vivem, é bem legal. Vamos falar um pouquinho dessas mulheres, então? Olha lá. O Japão é uma cultura onde a mulher geralmente é submissa aos homens, né? Então, claro que em algumas regiões com um pouco mais de intensidade, em algumas outras regiões um pouco menos, mas essa questão cultural é bastante forte com as mulheres, né? Elas ainda têm essa coisa de estarem submissas aos homens, né? É uma cultura aí bastante patriarcal, como a gente chama, né? Onde os homens acabam aí tendo maior poder, maior vantagem, por assim dizer. Quase no mundo inteiro é assim, né? E aí em algumas culturas com um pouco mais de intensidade e em outras com um pouco menos. No Japão, as mulheres, quando se casam, gerenciam a família. Então são elas que cuidam de absolutamente tudo. Tem uma curiosidade que se você gosta aí de mangá ou de animes, você vai perceber que a presença do pai quase nunca aparece no anime, né? Justamente porque o pai fica responsável por prover, ou seja, por trabalhar, ganhar dinheiro para trazer a família. E por isso ele acaba ficando muito tempo fora e essa mulher então passa a ficar mais responsável. Hoje não tanto, mas é muito comum que quando casem, as japonesas então parem com o trabalho, né? A sua vida profissional fica parada porque elas vão se dedicar exclusivamente à família. Então aí de novo, né, esse movimento da gente compreender que é uma escolha, que se essa escolha foi feita por essa mulher e se ela está feliz com essa escolha, ótimo para ela, né? O que não pode ser é uma imposição. Dentre as outras coisas que eu fui pesquisar, é essa questão dessa pele, né? Porque a gente conhece aí essa imagem, essa figura bem peculiar do Japão, que são as geishas. Então elas são ensinadas, são preparadas e aí aprendem dança, artesanato, aprendem toda essa coisa de como servir bem, né? Então tem todo um ritual sobre servir, sobre a dança, sobre tocar diferentes instrumentos. Então elas são mulheres que se preparam para entretenimento, né? Então são aquelas mulheres que estão dedicadas a essa coisa da arte, né? Então elas aprendem diferentes instrumentos, diferentes formas de artesanato. E aí a pintura com essa pele bem branca é só uma questão estética, não tem uma razão aí diferente dessa, né? É só essa questão de que parece que o branco traz essa coisa da perfeição e que por isso também essas mulheres não gostam de se expor ao sol e ficar bronzeadas, né? Elas não têm esse perfil porque para aquela cultura uma pele bronzeada não é bonita, esteticamente elas não gostam, então elas não tomam sol. Diferente do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Um país tropical onde a gente adora, ou a maioria de nós gosta de ir à praia, de tomar sol e de ficar bronzeado. Para elas não, para elas essa ideia de que você está saudável não está relacionado a estar com uma cor bronzeada, né? Ao contrário, quanto mais bem cuidada, quanto menos sol a sua pele toma, mais bonito você se torna. É uma questão aí de cultura, né? De gosto. Vamos ver mais algumas proibições que existem lá? Então, olha lá, acompanha comigo. Uma delas é que elas nunca vão se tornar rainha, né? Então, o que acontece? Houve um momento em que teve aí um pequeno problema com a família real de que não havia sucessores homens, né? Não nasciam crianças do sexo masculino. E aí houve uma discussão da possibilidade de uma dessas meninas tornar-se rainha, mas isso foi por terra porque daí um sucessor do sexo masculino nasceu, então tornar-se rainha lá não é uma possibilidade. O que vai ser é sempre um homem, vai sempre seguir a linhagem mais masculina. A outra é visitar essa ilha aí que é maravilhosa e inclusive já foi considerada pela Unesco como patrimônio, que é essa ilha de Ikunoshima. Ela é uma ilha voltada para a religião. Então os homens que vão a essa ilha vão com o objetivo de se encontrar com o espiritual, de fazer um retiro espiritual. E as mulheres não podem estar lá porque são consideradas uma distração, por isso não entram na ilha.
Hoje, como ela se tornou patrimônio da Unesco, as visitas são também limitadas. Então, apenas 200 pessoas podem estar na ilha. Antes não era assim, né? O número de homens não era limitado. As mulheres nem vão a essa ilha, nem costumam romper com essa tradição e acabam não frequentando este lugar. A outra lá é que, quando elas se casam, elas não podem manter o seu sobrenome, precisam trocar. Então, vão ficar com o sobrenome do marido. Aqui no Brasil, a gente pode escolher ter os dois nomes, ter apenas o nosso, não mudar, ficar só com o nome do marido. Lá não. Lá você obrigatoriamente tem que passar a utilizar o nome do seu marido. A outra lá, mais um lugar que elas não podem ir também por conta dessa questão da religião, que é escalar esse monte aí chamado Omini. Tem o mesmo objetivo, né? Religioso, purificação, retiro espiritual, e as mulheres, uma distração, não podem ir a este lugar. Mais uma, vamos lá? Praticar o sumô, que também tem uma questão religiosa bem intensa, né? O que eles entendem é que o espaço ali onde essa luta acontece também é sagrado e que por isso as mulheres não podem frequentar. Aliás, elas não podem nem ir assistir ao evento, né? Assistir a essa cerimônia que acontece. Não tem, as mulheres são proibidas de fazer isso. E como é uma questão cultural, no Japão as mulheres já nem têm interesse mesmo por sumô. Há um grupo que tenta, né? E aí tem um outro esporte que existe, que é praticado pelas mulheres, mas não tem nada a ver com o sumô. A outra é que lá elas também não se tornam chefe de sushi, porque tem toda essa questão da religião envolvida também, da questão do alimento ser sagrado, e de que tem toda uma crença em torno do sushi, e que por isso só pode ser preparado por homens. Então uma mulher não se torna chefe de sushi. Se formos ao Japão, não vamos encontrar uma mulher à frente de um restaurante, por exemplo, servindo sushi. Questões culturais que são há muito tempo praticadas e estão nessas culturas há muito tempo. Que você deve estar aí pensando, que absurdo, o que não pode ser chefe de sushi se ela estudar e fazer tudo certo? Claro que ela pode. Para essa questão, no Japão, culturalmente, isso não acontece. Então são essas questões que a gente tem que trabalhar aí para poder lidar com isso e não ser preconceituoso também, né? Mas vamos olhar lá a África. A África lá, esse conjunto de países, como a gente já falou várias vezes, também rico culturalmente demais, e aí também com diferentes etnias e uma grande diversidade de culturas, muitas mesmo, com questões, com hábitos, com estilos bem diferentes. Algumas questões que são comuns, que a gente vai ver aqui. A primeira delas é o uso das tranças, que também não é uma exclusividade só das mulheres, os homens também trançam seus cabelos. É que nos dias atuais a gente acaba vendo as tranças aí também como um instrumento, né, dessas mulheres para poderem se empoderar. Num outro momento, as tranças eram veículos de informações, porque elas eram trançadas e faziam-se mapas. Houve um momento em que elas escondiam sementes dos alimentos do seu povo, porque lembra lá, né, da escravidão, o tráfico negreiro. Então as sementes eram levadas para outros países para que eles pudessem manter aí a sua alimentação daquilo que gostavam. Também falavam sobre qual região essa pessoa era, que status ela tinha numa tribo, quem ela era na ordem do dia dentro dessa tribo. Então essas tranças também são uma forte referência da cultura africana, e mesmo porque enquanto ela está sendo feita, as histórias estão sendo passadas, estão sendo contadas, né, por quem faz ou por quem está arrumando o cabelo com a trança. A roupa das mulheres africanas também, sempre muito colorida, as estampas são bem especiais, muitas com significados, são na maioria das vezes feitas pelo próprio povo, né, que estampa esses tecidos, e elas têm uma coisa de amarrar o tecido pelo corpo, né, então elas não costuram, né, elas fazem algumas amarrações que permitem que essa roupa fique colocada corretamente no corpo sem precisar costurar, usar alfinetes ou coisas que prendam, né, então é bem legal ver como existem várias técnicas para, por exemplo, pegar um pedaço de tecido e transformar em um vestido bem bacana. Outra coisa que elas usam como amarração, e aí, diferentemente do que a gente viu lá do Oriente Médio, né, são os turbantes, que também aí são um grande símbolo, né, dessa cultura, que são utilizados também para dizer de qual tribo essas mulheres são. Também não são uma exclusividade só das mulheres, mas embelezam ainda mais essas mulheres
tão lindas, né? Então, viu só quantas coisas, isso que eu só trouxe quase nada aqui, né? Gostaria de ficar muito tempo mais conversando com vocês sobre isso, mas não é possível. Então, vimos um pouco aí sobre essa cultura do feminino, como essas mulheres, um pouquinho só de como elas vivem. Vamos agora para nossa hora do inglês. It's English time. Are you ready? Então a gente vai falar um pouquinho sobre physical traits, que são as características físicas. Também vou falar aqui só de uma parte, né? As outras depois aí com os professores e com a sua curiosidade, você vai aprender mais. Então, vamos lá? Olha só. What does she look like? Repita, por favor. What does she look like? Vamos lá? What does she look like? Essa é a pergunta que eu faço para como é essa pessoa, né? Como ela se parece, como ela é. Fisicamente é o que a gente vai pegar aqui. Então, como ela é? Basicamente é isso. What does she look like? Vamos lá? Are you ready? Come on. Então, olha só. What does she look like? Vamos olhar lá então. Nós temos blonde. She is blonde. Repeat, please. She's blonde. She's blonde. And brunette. She's brunette. She's brunette. She's brunette. Repeat, please. Very good. Então, vimos aí duas só, né? Blonde and brunette. Então, o próximo, vamos lá? Que são as ruivas, né? Red-haired ou ginger. She is red-haired. She is ginger. Mais um. Vamos lá? E o próximo, black. What does she look like? Black. She is black. Então, a nossa aula hoje falou um pouco, discutiu um pouco sobre o feminino nas diferentes culturas. Como eu já falei aqui, muito pouco, né? A gente conheceu aí apenas algumas, são diversas. Vale aí você conhecer, inclusive aqui no nosso próprio país. Você vai ver que há grandes diferenças, por exemplo, nos hábitos das mulheres aqui do sul, das mulheres do nordeste, do norte, do centro-oeste. Então a gente vai perceber aí que culturalmente são muitas as diferenças, né? O importante é que a gente respeite a cultura, a religião, a forma de viver de cada uma e que cada uma possa escolher o seu jeito de viver, né? Que seja livre para escolher o que quer e o que acha melhor para si, que não seja obrigada a nada, né? Bom, a nossa aula está chegando ao fim. A gente se vê na próxima aula, fica bem. Não esquece de tomar aqueles cuidadinhos que são tão básicos, né? Que é pra gente acabar com isso logo e até chegar a vacinação a gente poder continuar com a vida ainda que com essas coisinhas aí como a máscara, o distanciamento e continuar mantendo as suas mãos sempre higienizadas. Fica bem, se cuida. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Bye, bye. Oi, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou a Amanda e eu vim aqui te dizer que estou muito feliz em saber que a gente vai se ver de novo. Mas antes eu preciso te dizer algumas coisinhas, tá? A gente vai ter que manter alguns cuidados super importantes para voltar para a escola com segurança, né? Olha só, antes de sair de casa é importante que você esteja pronto, com álcool em gel nas mãos, e a máscara certinha no rosto. Passa o álcool em gel de novo. Use máscara sempre, inclusive no busão. Sabemos que a saudade é enorme, mas ainda não dá pra gente se abraçar. E nada de beijos e apertos de mão também. A distância é a melhor forma de mostrar que você tá sempre junto. E ficar 1,5 metro dos seus amigos, tá? Você pode compartilhar amor e muita alegria. Só não pode compartilhar materiais e outros objetos. E não tira essa máscara de jeito nenhum. Nunca, beleza? Nem mesmo para conversar. Eu quero muito ver você aqui, mas se tiver algum sintoma,
pode ser corona, hein? Conta para os seus pais ou responsáveis para você ficar em casa e eles ligarem para a prefeitura para receber orientação.